Bom dia pessoal, tudo bem? Sou o professor Fabrício e hoje nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais sobre a equação do primeiro grau. Então, como você viu nos vídeos anteriores, em várias outras aulas que nós tivemos, a equação ela se trata de uma igualdade. Então, na aula de hoje, vamos pensar na igualdade como uma balança. Exatamente. Olha para essa situação aqui, onde nós temos uma balança e em cada lado dessa balança nós temos pesos diferentes. Então, nesse lado nós temos um peso grande de 1000 gramas e nesse outro lado nós temos dois pesos com pesos distintos, certo? Mas a pergunta é, será que essa balança vai ficar desregulada? Será que ela estará tendendo mais para a esquerda, mais para a direita, ou será que ela estará equilibrada? Como que a gente pode pensar nisso? Simplesmente traduzindo para uma linguagem matemática, que é o quê? Esse peso de 700 gramas, nós podemos escrever como 700. Esse peso de 300 gramas, nós podemos escrever como 300. Esse peso de 1 quilo, nós podemos escrever como 1000. E a balança vai representar para nós o símbolo de igualdade. Ou seja, a pergunta que eu faço para vocês é: quanto que é 700 mais 300? E aí nós vemos que essa soma aqui, ela também vai ser igual a 1000. Ou seja, 1000 é igual a 1000. Então isso quer dizer que está correto. E com isso nós mantemos a nossa igualdade. Porém, olha para essa segunda situação aqui. Nós temos uma situação que é muito parecida utilizando pesos. Mas agora nós temos um bloquinho aqui que a gente não sabe quanto ele pesa. Mas será que a gente consegue achar um peso para que essa balança continue equilibrada? Ou seja, eu fiz o mesmo processo. Peguei, traduzi os pesos que eu já conhecia, né, para a minha equação. Ou seja, pessoal, equação nada mais é do que uma expressão com uma igualdade. Tudo bem? Então, isso daqui já é uma equação. Porém, esse pezinho que eu chamei aqui de A, eu não sei o peso dele. Por isso mesmo que eu utilizei o próprio A para representar o seu peso. Poderia ser qualquer letra. Como eu não conheço, o A, nós vamos chamar que ele é a nossa incógnita. Ou seja, para quem não conhece essa palavra, incógnita é algo desconhecido que na matemática a gente tenta descobrir quem é. Será que a gente consegue descobrir? Aqui você pode usar raciocínio lógico. Porém, existem métodos matemáticos que a gente pode utilizar para resolver essa situação. Então, a primeira coisa é você resolver as operações que você já sabe. Por exemplo, 300 mais 300 dá quanto? Exatamente, 600. Vou colocar o 600 aqui do lado. Porque o A que você não mexeu, ele se mantém na sua equação. Tudo bem? E quanto que é 1000 mais 700? Exato, 1700. E agora? A pergunta que você precisa se fazer é a seguinte: qual que é o valor que, se eu somar a 600, então qual o valor que somado a 600 seja igual a 1700? Ou seja, seria a mesma coisa que eu falar, olha só que interessante, que 1000 seria 1700 menos os 600, ou seja, o A teria que valer 1100, porque 1100 mais 600 é igual a 1700. Ou seja, para eu manter essa balança equilibrada, eu teria que substituir o meu A aqui por 1100. Ou seja, eu posso falar que o meu A vale 1100. O A é igual a 1100, tudo bem? Ou seja, esse pezinho aqui
ele teria um peso de 1.700 nada. Ele teria um peso, deixa eu colocar uma cor parecida, ele teria um peso de 1.100 gramas. Ou seja, 300 mais 300, 600, mais 1.100, 1.700. 1.000 mais 700, 1.700. Ou seja, veja que se eu colocar um peso de 1.100 gramas, a minha balança também vai ficar equilibrada. Vamos ver mais uma situação? E agora, pessoal, vamos começar a organizar esse pensamento, que é o seguinte. Então agora eu também tenho uma balança. E aí, nessa situação aqui, eu tenho várias latinhas, que elas têm, cada uma tem o mesmo peso que a outra, porém, eu tenho quantidades diferentes. Mas repara que elas estão equilibradas. Como que eu poderia escrever isso daqui na expressão matemática que a gente utilizou? Então, lembrando que a nossa balança, deixa eu colocar aqui bem no meio, né? Ela vai representar o nosso sinal de igual. Então, não posso esquecer isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos somar cada um dos itens. Então, tem uma latinha que vale X, mais outra latinha que vale X, mais outra latinha que vale X, mais uma latinha que vale 5. Ou seja, desse lado, representei matematicamente. E como ficaria do outro? Exatamente, ficaria X mais 8, mais 8, mais 5. Ou seja, lembra que no slide passado a gente fez expressões desse tipo, em que a balança vai representar a nossa igualdade? Pessoal, aqui vem o primeiro detalhe. Quanto que é X mais X? Exato, quando você está somando a mesma coisa, você vai contando basicamente. 1x mais 1x, 2x, mais 1x, 3x. Ou seja, 3 vezes o x, mais 5. Isso aqui vai ser igual a, o x só tem ele, 8 mais 8, 16. 16 mais 5, 21. Ou seja, 3 vezes um número mais 5 é igual a esse número mais 21. Será que você consegue pensar num número que, se eu colocasse aqui no lugar do x, ele deixaria verdadeira a minha expressão? E olha que interessante, né, pessoal? Se a gente olhar para as latinhas aqui, então repara que nós temos a expressão que nós fizemos aqui, né? Essa foi a expressão que nós obtivemos no slide anterior. Mas, olhando para a situação aqui da balança, eu não poderia tirar essa latinha e essa latinha, que não faria diferença? Ou seja, eu poderia pegar a expressão que eu obtive anteriormente, que é 3x mais 5. Lembrando que quando não tem nada, quer dizer que é 3 vezes o x. Tudo bem? 3 vezes x é igual a 3x. Ou seja, na multiplicação você não precisa colocar o ponto. Então, quando não tiver nada, colocar entre aspas, entre o número e a letra. Qual que é o nome da letra mesmo? E a incógnita. É como se estivesse multiplicando. Tudo bem? Então ficaria aqui 3 vezes o 3 vezes x. Certo? Então, lembrando, voltando aqui, mais 21. Pessoal, mas repara, deixa eu escrever aqui de novo essa minha expressão, que agora eu tirei
uma pequena parcela dos dois lados da minha balança. Ou seja, se eu tirei desse lado e tirei desse lado, a balança vai ficar desequilibrada? Não, a balança vai continuar normal, porque o peso que tem aqui é o mesmo peso que tem aqui. Tudo bem? Então, como o que eu tirei vale 5, eu vou tirar 5 daqui e 5 daqui. E repara, olha que interessante. 5 menos o 5 vai embora. 21 menos o 5, ou seja, tudo que a gente não mexeu se mantém. Então 3x vai ser igual a x. Quanto que é 21 menos 5? Mais 16. Que é o que a gente obtém aqui, né? Olha que interessante. E aí, pessoal, olha só. Tem mais alguém que está em comum dos dois lados aqui na minha balança? Então, lembrando que a minha expressão ficou 3x igual a x mais 16. Tem alguém que está em comum dos dois lados da minha igualdade? Tem, né? A própria latinha do x. Ou seja, eu posso fazer 3x, mantém a igualdade, x mais 16. E dessa vez, quem que eu tirei da minha balança e que não alterou, ela continua equilibrada? Dessa vez eu tirei o x, né? Pessoal, assim como nós subtraímos, aqui tem um detalhe, né? Sempre que não tiver nada na frente do x, é como se ele tivesse o 1. Então aqui seria 1 vezes x. Tudo bem? Quando não tem nada na frente do x, é como se fosse 1. Então 3 menos 1, exatamente, 2x. Que é igual a, esse x vai embora com outro x. Esse x vai embora com esse x. Fica apenas o 16. Nossa, e agora, pessoal, olha só que interessante. Nós temos duas latinhas e duas latinhas de 8. Com isso, nós podemos considerar que essa latinha aqui, se elas têm o mesmo peso, essa latinha pesa quanto? E essa latinha pesa quanto? Ou seja, se duas latas valem 16, uma lata vale 8. Tudo bem? Ou seja, aqui é como se eu pegasse esse 2 e passasse ele dividindo. Tudo bem? Pessoal, eu sei que foi muita coisa hoje. Ou seja, nós descobrimos que cada uma dessas latinhas pesa 8. Ou seja, aqui seria 8 e aqui seria 8. Tudo bem, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos para as próximas aulas. Um grande abraço.